Você pode pegar o evangelho aí? Abra então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Está escrito o seguinte: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vou ler de novo. E aconteceu, pouco depois, ir Jesus à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Quem crê nisto que eu acabei de ler? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que pudermos dar agora. E você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/JohnRibe, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou no aplicativo da Rádio Feliz no seu celular, junte-se a nós agora e aplauda também ao Senhor. Isso, você faz parte da grande multidão que anda com Jesus. Então aplauda mesmo, glorifica. As nossas palmas melhoram quando a gente olha para o céu e diz: glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos, isso. Diga glória, glória ao teu nome. E continua aplaudindo. Pai, olha que coisa linda. Não é só aqui não. Em todo lugar, até fora do Brasil, tem gente te glorificando. Abençoa cada vida que te exalta agora. E sobre cada uma delas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito venha e tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Quero que o Senhor fale com cada vida aqui presente e com quem está à distância, ouvindo ou assistindo. Eu quero que a tua palavra vá agora, retira todo impedimento, tudo que atrapalha a pregação da tua palavra, seja removido agora, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Essa cidade de Naim ficava a 9, 10 quilômetros de Nazaré. Nazaré, como você sabe, foi a cidade onde Jesus cresceu, onde ele passou praticamente toda a sua vida. Por isso que até era chamado de Nazareno. E Nazaré fica na Galileia, e Naim também fica mais para cima na Galileia, mais perto ali da Síria, a 9 quilômetros de Nazaré. E Jesus foi para Naim. E essa cidade de Naim, na época de Jesus, tinha uma única estrada. Todo o trânsito era feito por essa única estrada. Tanto os que entravam na cidade como os que saíam da cidade. Só uma estrada. Porque Naim não era uma grande cidade. Na verdade, parecia mais uma aldeia com pouquíssimas residências. E Jesus, com uma multidão alegre, festiva, está indo na direção da cidade de Naim. Os seus discípulos estão juntos e com ele uma grande multidão. Ele foi para essa cidade chamada Naim. A multidão que está ali com Jesus é uma multidão que canta, é uma multidão que comemora, é uma multidão que vive os milagres de Jesus o tempo todo, diariamente. Eles estão felizes porque acompanham Jesus e só veem maravilhas.
Jesus toma conta daquela multidão festiva, daquela multidão alegre, e Jesus está indo na frente, ao lado dele os discípulos e a multidão atrás. Uma multidão que canta, uma multidão que pula, uma multidão que louva a Deus, uma multidão onde não tem nenhum doente, uma multidão onde não tem nenhum endemoniado. Não que antes não tivesse, mas os que estavam doentes naquela multidão foram curados por Jesus Cristo. Os que eram perturbados foram libertados. Então, aquelas pessoas só comemoram, cantam, louvam, se alegram. E Jesus, como pastor daquele rebanho, está conduzindo as ovelhas. E ele pega essa única estrada que entra na cidade de Naim. Mas quando Jesus está perto do portão principal da cidade, tem uma outra multidão vindo em sentido contrário. E não é uma multidão alegre, não é uma multidão festiva, não é uma multidão que comemora. Essa multidão que está saindo da cidade de Naim é uma multidão que chora, é uma multidão que lamenta, é uma multidão que grita de dor, é uma multidão sofredora. E na frente daquele rebanho de sofredores está uma mulher viúva vestida de luto e chorando muito. Aliás, ela é a que mais chora. Ela chora muito. O Evangelho nos conta que ela era viúva e agora está na frente daquela multidão, ao lado do esquife do filho. Não era um caixão como nos dias de hoje, com madeira bem trabalhada. É como se fosse um cesto de vime grande. E era um menino, um adolescente que estava lá, morto. E o Evangelho diz também que era o filho único daquela mulher viúva. E ela se desespera, ela chora. Nunca, nunca, nem nos piores pesadelos, ela imaginou que depois de ter sepultado o marido, iria um dia levar o seu filho pequeno para o mesmo cemitério, para colocar o cadáver do seu filho ao lado do cadáver do seu esposo. Aquela mulher estava com a vida arruinada, a morte acabou com ela, a multidão chorava com ela, a multidão uivava com ela, porque era muito triste, era um povoado pequeno, todo mundo se conhecia, e ninguém se conformava com aquela desgraça. Não tem muito tempo, essa pobre mulher sepultou o marido, e agora vai sepultar o filho, ela vai ficar sozinha. Todo mundo lamentava, era uma multidão muito triste. Naquela multidão triste, só uma criatura comemorava: a morte. A morte. Há um mistério sobre a morte. Você a vê retratada em vários lugares pelos artistas, como se fosse uma caveira segurando uma foice, uma caveira com um capuz, mas é uma maneira assim de ilustrar a morte. Mas não resta dúvida nenhuma que a morte é uma entidade. A morte é uma entidade. E a morte estava na frente do cortejo. Ninguém podia vê-la. A morte era a única que comemorava e que se gabava de ter causado tanto sofrimento naquela pobre viúva. Pela segunda vez, a morte entrou na casa daquela mulher, matou o marido dela e agora acabou com seu filho. A morte está se regozijando, triunfante. A morte segue na frente, ela tem poder sobre os seres humanos. A multidão está saindo de Naim. E justamente naquela mesma estrada, na única estrada, aquela multidão triste, chorosa, aquela multidão sofredora, vai se encontrar
com a multidão conduzida por Jesus, que é totalmente diferente. Há um contraste gritante. Desse lado aqui, saindo de Naim, choro, lamento, tristeza, luto, dor, sofrimento, angústia, inconformismo com a tragédia. E do lado de cá, a multidão que está entrando, tendo Jesus na frente, é uma multidão que comemora. É uma multidão que se regozija, porque na frente desta multidão não está o espírito da morte, está o espírito da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está na frente da multidão, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a própria vida, Ele é o verbo vivo de Deus. E as duas multidões se encontram na saída da cidade. A multidão de Jesus, que até então regozijava e louvava e cantava, vê o Senhor Jesus se aproximar do esquife, e ele só faz um gesto assim. Ele toca levemente no que seria o caixão, aquele cesto enorme de vime. Dentro está o garoto embrulhado com lençóis, ao lado daquele esquife, a mãe que chora muito, uma dor que só uma mãe pode entender o que é, uma dor indescritível, uma dor inexplicável. Ela está arrasada, a vida dela se acabou, foi sem esperança. Com certeza ela pensava, antes de o filho morrer, não é? Quando ela criou aquele menino, ela pensava, o meu filho vai crescer, o meu filho vai se tornar um homem, ele vai prosperar, ele vai conhecer uma boa moça, ele vai se casar, ele vai ter filhos, ele vai me dar netos, eu vou me alegrar na minha velhice. Esse era o sonho dela. Mas esse sonho se tornou um pesadelo, porque o filho dela nem ficará adulto, é um menino, está morto. Não vai chegar nem na fase adulta, nunca vai se casar, nunca vai ter filhos, a descendência dela acabou ali naquele caixão, e ela chora muito. A vida dela foi destruída. Jesus parou o cortejo, só com um gesto. Fez assim com a mão e tocou no caixão. E deixa eu dizer uma coisa. Jesus não podia ter tocado naquele caixão, naquele esquife. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Levítico, diz que o ungido, o sacerdote ungido, e Cristo quer dizer ungido, uma palavra grega que significa ungido. O ungido não poderia se chegar em qualquer morto, nem pelo seu pai, nem pela sua mãe. Jesus não poderia ter tocado naquele esquife, porque isso contamina quem é santo. Mas como explicar o gesto de Jesus? Ele está se contaminando com a morte. Ele está deixando passar para o corpo dele a morte daquele menino. Porque lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, está escrito que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele veio para isso, para receber as piores coisas da raça humana. Por isso que Ele tocou no caixão. Naquele momento Ele se contaminou com a morte do menino. E o cortejo parou. E a mulher chorando muito. O Evangelho diz que Jesus, vendo aquela mãe chorar daquele jeito, se encheu de íntima compaixão. Compaixão é a capacidade de você sentir a dor de outra pessoa. Íntima compaixão é a capacidade de você se colocar na dor da pessoa.
conseguir sentir intimamente, nas entranhas, a dor daquela pessoa que sofre. Jesus sentiu íntima compaixão, imediatamente já sabia de toda a sua dor, que ela estava levando aquele defuntinho para o mesmo cemitério, para a mesma sepultura onde o marido dela já tinha sido levado anos antes. Jesus viu tudo ali. Hoje, quando os arqueólogos escavam lá na cidade de Naim, eles encontram cavernas que eram usadas como jazigos. E aquelas cavernas são como um cemitério espalhado nas montanhas de Naim. Era para lá que o menino estava sendo conduzido, e ela levaria o cadáver do filho para a mesma gruta onde estava o cadáver apodrecido do marido dela. Era isso que ia acontecer, mas algo que ela não esperava aconteceu no meio do caminho. Jesus se apresentou ali. Jesus surgiu no meio do caminho dela. Você tem andado por essa vida, e é claro, eu sei disso, e quem não sabe, nós sabemos, que você tem caminhado muitas e muitas vezes com dor, com tristeza, com angústia, com dificuldade, como quem caminha para a morte. Desgraças e desgraças acontecendo com a sua família, com as pessoas que você ama, e você se sente incapaz, você não se conforma, porque qual é o pai, qual é a mãe que pode se conformar vendo o filho, a filha, jogar a vida numa lata de lixo, se destruindo com as drogas, com as más companhias, andando com bandidos e traficantes? Você vê a sua família sendo arrasada, destruída, e você não pode fazer nada. Tudo que você sonhou de felicidade, que planejou para o futuro, está se tornando um pesadelo para você. E assim caminhava a tua vida, tristeza em cima de tristeza. Você andava com a multidão triste, com a multidão sofredora. Mas escute esta palavra: aconteceu algo na estrada da tua vida. Um acontecimento inesperado. Você não imaginava. Escute isso. Você estava seguindo a tua vida de tristeza, de dor, de doença, de sofrimento, mas aconteceu algo inesperado na tua vida, e você já está entendendo o que aconteceu. Eu vou dizer a si mesmo: Jesus Cristo colocou a mão no teu cortejo, e Ele disse: chega de sofrimento, eu estou aqui, diz o Senhor. Eu vou parar o sofrimento da tua vida. Eu vou parar, eu vou estancar a tua dor. Eu vou parar com as tragédias que estão acontecendo com você. E Jesus não precisa de muita coisa. É só um gesto assim na tua direção. Só um gesto assim. E mesmo que a morte esteja à frente da tua vida, a morte vai ter que respeitar o autor da vida, que é Jesus Cristo. A morte vai ter que parar o seu traçado, o inferno vai ter que desviar o seu caminho, porque nessa estrada reta está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o caminho por onde você vai, é o caminho por onde você volta. Só tem um caminho na sua vida, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a tua estrada. Jesus se pôs no lugar daquela viúva, e ao invés de chorar com ela, porque a palavra de Deus diz para a gente chorar com os que choram, ao invés de Jesus chorar, Ele diz para aquela mulher: não chores. Atenção, Ele diz para você: não chore. Pare de chorar. Pare de chorar. E por que vou parar de chorar, Senhor?
você vai parar de chorar, porque eu entrei na tua vida, porque eu estou com você. Não chore mais, eu estou contigo. Não chore mais, eu entrei na tua vida. Não chore mais, eu encontrei você. Pode parar de chorar, pode parar de chorar, eu encontrei você. A princípio é difícil, não, você chegar num funeral e ouvir uma palavra dessa. Não chore. Jesus poderia naquele momento dizer: eu vou encomendar a alma desse menino, eu vou encomendar este corpo para o céu, para o paraíso. Não chore, viu? Eu vou fazer este teu filho entrar no paraíso. Mas Jesus não parou aquele funeral, aquele cortejo fúnebre, aquela procissão fúnebre. Ele não parou o funeral para realizar uma cerimônia fúnebre ou encomendar aquele corpo. Ele parou o funeral e manda parar o choro também, manda parar o desespero, manda parar a angústia, manda parar tudo, porque Ele vai fazer um milagre extraordinário. Quando Jesus diz para você: pare de chorar, é porque Ele tem autoridade para enxugar as tuas lágrimas. Ele tem poder para secar os teus olhos. Ele tem poder não apenas para estancar o teu choro, mas resolver este problema que está causando tantas lágrimas na tua vida. Jesus não diz simplesmente: não chore. Ele diz: pare de chorar, porque eu resolvo o teu problema. Está chorando por quê? Porque o médico disse que você está com uma doença incurável? Chora por quê? Porque dizem que o teu filho não tem jeito, que o teu marido também não, que a tua filha está perdida. Dizem para você que é o fim da linha, por isso que você chora. Dizem para você que não tem jeito. Podem falar o que quiserem para você, mas a última palavra vem do Senhor nosso Deus. É Ele que tem autoridade para dizer o que vai acontecer. Hoje Ele te diz: não chore. Não chore, porque eu vou resolver o teu problema. E vou resolver de uma vez por todas. Mas Senhor, o meu problema é muito grande, é muito grave. O problema desta pobre mãe também era impossível de resolver. Homem nenhum na face da terra poderia resolver esse problema. Quem está na frente ali agora é homem, sim, porque nasceu de uma mulher, mas ele é mais do que homem. Ele dirá, se revelando, ele dirá que é Deus. Quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus disse: meu nome é Eu Sou. Eu sou. Depois desse episódio, Jesus vai se revelar, vai dizer para todo mundo quem Ele é. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, você que está vivo, escute. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta: crês tu isto? Você crê nisto? É homem, sim, ele é homem, nasceu de uma mulher. Por isso ele pode se colocar no lugar do ser humano. Por isso que ele pôde se colocar no lugar da dor dessa mãe, que além de tudo era viúva, e que perdeu o filho único. Porque ele é homem, ele é humano. Ele é humano, perfeitamente humano. Mas ao mesmo tempo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele para o cortejo, ele para o funeral. Ele não vai encomendar este corpo, ele vai fazer um milagre.
Ele não vai oficializar a morte, Ele vai oficializar a vida. Versículo 14. E chegando-se Jesus, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu vejo Jesus de uma maneira totalmente admirável. Quando uma pessoa morre, o cérebro para de funcionar, o ouvido para de ouvir, os olhos param de enxergar, o coração para de bater, o sangue para de correr, empoça nas costas, instala-se o rigor mortis. Uma pessoa morta, você pode falar com ela quanto você quiser, pode sacudir o morto dentro do caixão, pode sacudir a defunta dentro do caixão e gritar o mais alto que os seus pulmões puderem, e o morto não vai ouvir. Mas Jesus, que poder é este? Que autoridade é esta? Porque Ele fala com o vento e o vento obedece. Ele fala com o mar e o mar se aquieta. Ele fala com uma árvore que nem olhos e nem ouvidos tem, e a árvore vê e ouve Jesus. E aqui Ele fala com um garoto morto, dirige a palavra para o menino morto. Ele diz: moço, menino, mancebo, jovem, eu te digo, quem é que está falando? O autor da vida. Eu te digo, quem é que está falando? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Jovem, eu que estou falando, eu te digo, levanta-te. E a palavra entrou no ouvido do morto, e instantaneamente o corpo daquele morto foi reanimado. Instantaneamente, no abrir e piscar de olhos. E digo no abrir e piscar de olhos, porque está escrito aqui no versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar. O defunto abriu os olhos e começou a falar. Foi instantâneo. Ele não voltou balbuciando palavras, ou falando com dificuldades, ou com a língua enrolada. Instantaneamente o morto ouviu a voz do autor da vida e ressuscitou na mesma hora, como se fosse um raio, como se fosse um relâmpago, como se fosse uma carga elétrica. O defunto sentou na hora, abriu os olhos e começou a falar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, está escrito que o último inimigo que será aniquilado é a morte. E eu gosto desse versículo, porque ele é perfeito. A morte é o último inimigo. Eu te disse que a morte é uma entidade. A morte é o último inimigo. E a palavra diz que este último inimigo vai ser aniquilado. Atenção nesta palavra, aniquilado. A palavra não está dizendo derrotado, porque derrotado foi aqui, quando Jesus falou com esse defunto e ele ouviu. Ali a morte foi derrotada. Mas a profecia está dizendo que a morte um dia será aniquilada. O último inimigo, aliás, eu diria o seguinte:
o inimigo mais resistente, mais cruel de toda a raça humana, a morte. A morte será aniquilada. Aniquilada quer dizer exterminada, reduzida a nada, deixar de existir. Acredite nisso. Um dia a morte vai deixar de existir, e quem vai aniquilar com ela é o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai aniquilar a morte. E o versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. É um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, morreremos. Mas todos, atenção, mas todos seremos transformados. Num momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados assim, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você pode estar no pó da terra, mas instantaneamente você vai ser trazido de volta à vida. Você pode estar morto, o seu corpo pode ter desaparecido, mas ele vai te ressuscitar. E convém, diz a palavra, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que quer dizer isso? Nosso corpo é corruptível porque ele fica doente. Nosso corpo é corruptível porque quando a gente morre, ele se corrompe todo e é coberto de vermes e é devorado. Convém que isto que é corruptível, que pode apodrecer, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O último inimigo é a morte, e a morte já está derrotada e breve será aniquilada. Não haverá mais morte, muito breve, muito breve. Quando a última trombeta soar, e a trombeta soará. Jesus deu provas em vida que ele tem autoridade sobre a morte, poder para trazer de volta à vida, não apenas o filho da viúva de Naim, mas também trouxe de volta à vida a filha do Jairo, que tinha 12 anos e morreu, e trouxe de volta à vida o Lázaro, que estava morto há 4 dias e apodrecido, e ele mesmo, Jesus, morto, sepultado, ressuscitou no 3º dia, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. A morte traz tristeza para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus, a morte não significa absolutamente nada. A morte não nos mete medo, e Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler o versículo 24 e faço questão de ler para você. Escute, João capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Quem ouve estas palavras que você está ouvindo e crê naquele que enviou Jesus,
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Toda a igreja fique de pé, por favor. Imagine a alegria daquela mãe de ver o filho de volta à vida, cancelar o funeral, cancelar o cortejo fúnebre, e ao invés de ir lá para as cavernas, sepultar o único filho adolescente, ela vai poder voltar para casa e ver aquele filho finalmente crescer, se tornar um homem, conhecer uma boa moça, se casar, ter filhos e dar netos para esta mulher. Parecia que a vida dela tinha acabado, parecia que não tinha mais esperança, mas Jesus deu uma nova vida para ela. Ela viveu um milagre de Jesus na sua vida, e você também vai viver um milagre de Jesus na sua vida. E o milagre que Ele quer operar agora é o principal de todos. Escute, o milagre que Jesus quer operar agora é o maior de todos os milagres. Ainda que seja muito bom fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, ainda que seja maravilhoso curar cancerosos e leprosos, restabelecer a saúde de pessoas desenganadas, libertar os oprimidos, fazer maravilhas, ainda que seja tudo maravilhoso, o maior de todos os milagres Ele veio fazer. É o principal da sua missão. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Para Ele não existe milagre maior do que te salvar. Pegar uma pessoa que estava na estrada para o inferno e trazer esta pessoa para o caminho da vida. Para Ele não há milagre mais importante do que este, de escrever o teu nome no livro da vida, de dar para você a eternidade, e digo mais, sem que você mereça. A salvação não é dada porque você é bonzinho, ou porque fez algo para merecer, é de graça, é presente de Deus, é milagre. O milagre é inexplicável. Eu já recebi esse milagre, garanto para você, é o maior de todos os milagres. Ele já me curou, já me livrou da morte, Ele já fez tantas coisas boas, mas o maior milagre que Ele operou na minha vida foi o meu nome escrito no céu. O meu nome está lá, e Ele quer escrever o teu nome lá também, para te dar a certeza da vida eterna, a alegria da salvação. Ele tem autoridade para curar você da morte, e a morte é causada pelo pecado. E Jesus aniquila o pecado. Ele te purifica de todo o pecado. Ele arranca o vício que destrói você, o pecado que te domina. Ele faz o diabo perder força na tua vida. Ele retira a autoridade do inferno, a autoridade de Satanás. Ele te liberta de verdade. Ele te dá vida de verdade. E se você andar com Ele até o fim, Ele vai te levar para a glória, com o corpo transformado, com o corpo restaurado, com o corpo imortal. Esse mesmo corpo. Eu não sei se você assistiu aquele filme O Céu é de Verdade. É baseado no caso real de um garoto. Ele conta, hoje já é um moço, ele conta em suas palestras e na época ele tinha 5, 6 anos só, que ele conheceu o avô dele, lá no céu, que Jesus apresentou o avô dele. Aí o pai aqui na terra, que era um pastor, pegou a foto do pai dele, a foto de um velho, e mostrou: foi esse homem que você conheceu, meu filho? O menino olhou a foto daquele velho e falou: não, e foi brincar. Então o menino está delirando. Semanas depois o menino estava do lado do pai, e o pai mexendo nas fotografias antigas, e passa uma foto lá de um jovem, e o menino de 6 anos olhou e falou: olha o vovô, eu conheci o vovô. O pai era pastor, pegou a foto: foi esse aqui que você conheceu? A foto do avô quando era jovem. O teu corpo vai ser restaurado. Você não vai encontrar gente idosa lá no céu, a não ser os anciãos que estão em volta do trono, mas você
você vai voltar à juventude com o corpo eterno, glorificado, restaurado, transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo, e nunca mais você morrerá. Nunca mais. Tragada foi a morte na vitória, um lugar onde a morte não existe. Quer viver isto? Ele te apresenta agora. Se você crer nessas palavras que está ouvindo, se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai viver a eternidade. Aliás, deixe-me dizer uma coisa, viu? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Eu estou te dizendo que a morte é uma entidade. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Vai ser a morte da morte, o aniquilamento da morte. Mas todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no mesmo lugar. Então, o que Jesus está te oferecendo aqui? Gratuitamente, a vida eterna e o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Te oferecendo de graça. Basta você querer, basta você dizer: eu quero. Você tem que receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que dizer: eu quero a vida eterna que só Jesus Cristo pode dar. Quem quer, erga a mão direita bem alto. Todos que querem receber agora Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue mais alto a mão. Ergue mais alto a mão. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Vem aqui para frente, por favor, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo, por cada pessoa que está chegando. Vamos aplaudir mais. Isso, venha. Você vai passar agora da morte para a vida e nunca mais morrerá. Eu vou te ver jovem lá na glória. Só os anciãos em volta do trono têm cabelos brancos. Meu cabelo lá vai estar pretinho, pretinho. Como era quando eu era jovem. Se eu usar barba lá, não sei se eu vou usar barba lá, mas a minha barba não vai ser branca, não. Lá a gente não vai encontrar velhos, viu? Aqui na terra o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo estraga, mas lá na glória não, nosso corpo estará transformado. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos e filhas pródigas, os que estão sem igreja, filho pródigo e filha pródiga. Jesus está voltando e você resolve ir para o mundo agora, o mundo de pernas para o ar, e você resolve ir para o mundo. Vem aqui para frente, vem para cá, volte para os braços do Pai. Isso, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quem mais vai vir? Quem mais? Vem, vem, vem filho pródigo, vem filha pródiga. Se eu te ligar aqui na terra, será ligado no céu. Eu vou orar por você e assim será feito. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E eu quero chamar os que nessa turbulência mundial estão enfraquecidos na fé. Tantas lutas, perseguições, tantos males, tanta dor, tanta tristeza, e você se deixou abater. Você pensa até em desistir. Você está cansado, cansada. Pastor João, eu estou cansado. Às vezes eu penso em desistir. Você não pode desistir. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Eu não tenho opção. Eu não tenho a opção de dar um tempo. Eu não posso dizer para Jesus: vou dar um tempo, viu? Eu não posso desistir. Você que está se sentindo fraco, fraca, querendo até desistir, nós queremos orar por você, porque você não pode desistir, você não pode parar. Você está no caminho, você está na estrada da vida. Vem em frente, segue em frente. O Senhor é contigo. Vem aqui para frente, vem para cá. Todos que se sentem fracos,
Todos que estão com dificuldades de seguir na estrada da vida, no caminho, vem aqui para frente. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus aí onde você está? Você está numa cadeia, está no hospital, você está em casa ou no trabalho ou no trânsito, ouvindo a mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer? Então diga assim: eu quero, eu quero. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu convido vocês que vieram para frente a se ajoelharem diante do altar. E a igreja continue de pé, por favor. Se não puder ajoelhar, não tem problema. Viu? Não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está à distância também. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra me deu a certeza da vida eterna, e eu creio em quem o Senhor é. O Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, aquele que venceu a morte e tem poder para me dar a vida eterna. Eu suplico, Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar agora e toda a igreja também vai orar por você. Pai querido e Deus amado, uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E por esta alma o Senhor deu a sua vida e se entregou por amor inteiramente para ela. E agora esta pessoa também se entrega a ti por amor e inteiramente ao Senhor. Então recebe esta pessoa, escreve o nome dela no teu santo livro, o livro da vida, e não permita que este nome dali seja arriscado. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim aqui na terra. Não permita que ela volte atrás e que nem desista da caminhada, porque só tem um caminho e ela já está no caminho certo. É só seguir em frente. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim. E peço não somente por esses que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, mas pelas pessoas que à distância estão se entregando e se rendendo ao Senhor e voltando para a tua casa, voltando para os teus braços. Abençoe, Pai, cada vida agora com a alegria e a certeza da salvação, em nome de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor.